E eu quero convidar os irmãos, sem mais delongas, para estarem abrindo as suas Bíblias no nosso texto base que se encontra lá em 2 Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 5 ao verso 7. Segunda Timóteo, capítulo 1, nós vamos ler do verso 5 ao verso 7, que assim diz a palavra do Senhor. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por esse motivo eu te exorto que despertes o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Esse texto é um texto onde Paulo está escrevendo a Timóteo. Timóteo era um discípulo de Jesus, um discípulo que teve em sua família um crescimento e desenvolvimento no berço da fé. Nós podemos estipular que a carta a Timóteo ela foi escrita por volta de 61 a 67. Não temos a segunda carta, a data exata do escrito desta carta. Porém, sabemos que Timóteo aqui era um jovem pastor. Timóteo era um jovem que estava começando o seu ministério. E na realidade Timóteo ele já era um ministro, já era um pastor de uma terceira geração. Se nós compreendermos que Jesus, ali por volta dos anos 30, está ali encerrando o seu ministério como pessoa aqui na terra, ou seja, depois de 30 anos, Timóteo, um jovem, está começando o seu ministério. E Paulo está escrevendo a este jovem com um propósito, com o intuito de falar que este jovem, que Paulo confiava e tinha uma grande alegria nesse ministério e naquilo que Timóteo tinha realizado. O próprio Timóteo foi ordenado, como nós lemos aqui no versículo, foi ordenado por Paulo e era o seu pupilo. E aqui no versículo 6 nós vemos que Timóteo ele é exortado. Na versão que eu li aqui diz que eu te exorto que despertes. Tem algumas versões que vai dizer, eu te exorto que revivas o dom que há em ti. John Stott diz que esse reaviver, esse reacender, a palavra correta e mais pura, no sentido que o texto está dizendo, é a palavra reacender. Então não é que o dom que Timóteo tinha acabado de morrer, não. Esse dom que Timóteo tinha, era necessário que ele fosse reacendido. Por isso que esse texto tem a ver com o tema da igreja, recomeçar. E o termo aqui, para quem está acostumado aqui a comer picanha direto na churrasqueira, às vezes nós estamos ali assando aquela picanha e a brasa vai enfraquecendo. E a gente precisa colocar mais carvão naquela brasa, para que assim aquela brasa pegue força. E é esse o sentido do texto. É isso que o texto está dizendo, que é necessário você estar colocando sempre brasa, para que você possa estar reacendendo o dom que Deus derramou sobre você. E o dom aqui é o contexto do Espírito Santo derramado sobre nós. E assim é o que o texto está dizendo, e por isso que diariamente nós precisamos recomeçar. Recomeçar é uma característica necessária para a vida cristã. Nós precisamos diariamente reaquecer aquilo que já recebemos do Espírito Santo. Toda manhã, todo dia é necessário reaquecer aquilo que Deus tem para nós. E a pergunta que a gente pode se fazer a partir desse entendimento é: por que recomeçar? Por que nós necessitamos todo dia reaquecer aquilo que o Espírito já derramou sobre nós? Por que nós precisamos recomeçar a cada manhã na nossa caminhada? Porque Paulo tinha aqui como propósito preparar o seu pupilo. No versículo 8 nós podemos ler que assim diz: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa comigo das aflições do Evangelho, segundo o poder
de Deus. Paulo estava querendo preparar o seu discípulo para que ele entendesse que ele ia enfrentar muitos desafios. Assim como nós hoje enfrentamos muitos obstáculos, nós enfrentamos muitos problemas, nós enfrentamos adversidades. Paulo estava aqui sofrendo por causa do Evangelho, e quando nós estudamos a história de Paulo, nós vemos o tanto que Paulo, e não só Paulo, mas como todos os servos de Deus, durante toda a história sofreram, passaram por dificuldades, porque a vida ela é feita de lutas, a vida é feita de crises, a vida ela é feita de momentos difíceis. E a questão aqui de Paulo não é como nós sofreremos, porque ao contrário do que o profeta do TikTok diz, ao contrário do que o coach do YouTube diz, nós vamos sofrer. O sofrimento faz parte da vida cristã. Jesus nos diz: no mundo tereis aflições. As aflições fazem parte do cotidiano, mas a resposta ao sofrimento está no versículo 7 que nós lemos, que os irmãos têm como texto base para esse aniversário. A resposta ao sofrimento, a resposta está em recomeçar. Recomeçar a cada manhã colocar uma brasa. E diante disso nós podemos nos perguntar: como recomeçar? Quais são as estratégias, quais são as formas que nós precisamos recomeçar? E o versículo 7 começa falando: porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Então aqui nós aprendemos que diariamente nós precisamos recomeçar tendo coragem. É necessário a gente não ter covardia. No nosso dicionário, a palavra covardia significa ausência de coragem, é viver com medo, é ter falta de ousadia. Infelizmente, nós estamos vivendo num tempo onde os crentes, onde aqueles que se dizem ser cristãos, eles estão sendo acovardados. Não tem tido coragem para enfrentar o mundo, não tem tido coragem para enfrentar os dilemas que são apresentados. Muitas pessoas têm fracassado em sua fé, pois quando vem o primeiro desafio, pois quando vem a primeira adversidade, ou quando vem a primeira afronta, a primeira coisa que a pessoa faz é se acovardar, a primeira coisa que a pessoa faz é ficar com medo, e diante disso, quando chega lá na faculdade, e é apresentado tudo quanto é tipo de ideologia, ao invés de você ter coragem, muitos têm se acovardado, e não têm encarado estes desafios. Por isso que muitos, quando chegam no seu trabalho, e ali é zombado por causa do nome de Cristo, a primeira coisa que faz é se acovardar, porque não tem coragem de encarar, não tem coragem de anunciar a sua fé. Diariamente nós precisamos recomeçar, diariamente nós precisamos colocar a brasa da coragem em nossas vidas. O poder para recomeçar está relacionado a nós termos coragem. E eu pergunto para nós nessa manhã: você tem tido vergonha do Evangelho? Porque foi isso que Paulo falou no versículo 8, portanto, não te envergonhes deste testemunho. Lá atrás ele já tinha dito, não te envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho ele é poder de Deus. Muitos têm se envergonhado do Evangelho. Nós podemos ver o teólogo William Barclay, ele diz o seguinte: o serviço cristão deve outorgar ao homem coragem e não medo e covardia. É preciso coragem para ser cristão, e essa coragem provém da consciência contínua da presença de Cristo. O que ele está dizendo, segundo o entendimento desse texto, é que quando nós estamos em comunhão com Cristo, automaticamente sobre nós teremos coragem. E essa coragem não vem por mérito nosso, essa coragem vem porque Cristo está em nós. E essa promessa Cristo já deixou para nós lá atrás. Lá no texto de Mateus 28, 19 e 20, Jesus nos diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a os observar todas as coisas que eu vos tenho mandado.
e eis que estarei convosco todos os dias. Então é esta convicção, é esta certeza que a presença de Cristo está em nós, é que deve trazer para nós coragem. Cristo é o suficiente para nós termos coragem. Por isso, quando o medo bater na tua porta, tenha coragem. E eu quero falar aqui de uma classe muito corajosa, e o que eu vou falar não é piada, é muito sério. Eu gosto muito do vascaíno, porque o vascaíno ele é corajoso. O vascaíno ele é muito corajoso porque, não sei aqui, né? Pastor não é vascaíno não, né? Foi um prazer, nunca mais volto aqui. Mas o vascaíno ele é muito corajoso, sabe por quê? Pelo menos lá na segunda, nós somos a segunda igreja batista em Valparaíso, porque a gente tem lá uns 20 vascaínos, aí tinha que ter o nome de segunda. Mas é porque, já que eu não volto mais, tem que aproveitar. Coragem, né? E eu gosto muito dos vascaínos lá da igreja, porque todo domingo termina o culto à noite, estão eles lá no celular. Perdemos. Foi porque o juiz não atrapalhou, foi porque perdemos de 5-0, mas quase ganhamos. Mas semana que vem a coisa vai mudar. São corajosos. Tem fé, coragem. Eu não sou flamenguista, eu sou são paulino. Mas eles são tão corajosos, pelo menos os vascaínos de lá, é que eles vão atiçar os flamenguistas. E o Flamengo também não está numa fase boa esses dias, e o meu São Paulo vai ganhar do Flamengo na Copa do Brasil. Mas o Flamengo nesses últimos anos vem numa fase muito boa. E o vascaíno ele vai lá e atiça ainda o flamenguista. Brincadeiras à parte, nós precisamos ter coragem na nossa vida. E nós precisamos diariamente colocar, assim como John Stott diz, colocar a brasa da coragem em nossas vidas. Uma vez que nós já recebemos o Espírito Santo que trouxe sobre nós coragem. Até porque coragem não é ausência de medo. Coragem é enfrentar os dilemas da vida mesmo com medo. E assim nós continuamos caminhando. Então, a primeira coisa que nós aprendemos, segundo o nosso texto base, é que nós precisamos recomeçar tendo coragem. Mas o texto ele não diz que nós devemos somente ter coragem. Ele diz para nós que nós devemos também ter o espírito de poder. A palavra poder aqui, nós podemos entender que é um pilar da nossa vida cristã. E diariamente nós também necessitamos colocar a brasa do poder sobre as nossas vidas. A palavra aqui no original, quando nós pegamos esse texto, é a palavra dunameus, que é uma palavra que varia da palavra dunamis. É uma palavra que está em alta, nós temos visto muitas páginas, muitos ministérios com essa palavra dunamis. E essa palavra dunamis quer dizer poder, quer dizer energia, grande força, quer dizer uma grande habilidade, quer dizer poderio. É uma grande força. Então o que Paulo está dizendo aqui é que nós precisamos recomeçar, tendo sobre nós diariamente o poder, tendo a grande força. E esse poder não é qualquer poder. Esse é um poder forte, é um poder grande. A nossa palavra da língua portuguesa é dinamite. Ela vem da variação desta palavra dunamis. Agora, o que fazer com esse poder? Como esse poder se aplica em mim e se aplica em você? Primeira coisa que nós precisamos entender sobre o poder é que nós recebemos esse poder de Deus. E esse poder ele vem para abalar esse sistema, esse poder vem para que nós como igreja possamos ter uma grande energia de abalar este tempo, abalar este século, abalar este mundo corrompido. Esse poder é uma ação ofensiva. Entenda que Paulo está aqui fazendo e construindo uma ideia. Ele começa apresentando que nós necessitamos ter coragem. E coragem está relacionado a uma característica um pouco mais defensiva. Nós precisamos ter coragem para estar pronto para enfrentar as situações.
Já essa palavra poder não, essa palavra já está direcionada a uma ofensiva, porque é com esse poder que nós vamos transformar o mundo. É tempo de nós como igreja avançar. É tempo de nós como igreja gerar discípulos. É tempo de nós como igreja viver o poder de Deus para que nós vivamos uma grande multiplicação. Por isso que a palavra de Deus nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, mas não prevalecerão contra uma igreja de poder, uma igreja que renova o seu poder. Precisamos compreender que essa palavra poder não tem nada a ver com um poder místico, não tem nada a ver com um poder de mistério, não tem nada a ver com um poder do sentir, mas é sim um poder de ser vibrante, de ser empolgado, de ser entusiasmado com a graça do Senhor Jesus. É esse poder que a gente pode ver lá no texto de Romanos 15:13, que diz que o Deus da esperança encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. É esse mesmo poder que nós vemos lá em Atos 1:8, que diz: e recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. É um poder de abalar, é um poder de trazer energia, é um poder que faz com que o mundo se abale. Pastor Wallace Douglas, também é um teólogo, nos diz que o poder vem, segundo essa palavra dunamis, que está lá em Atos 1:8 também, esse poder vem para que Deus seja glorificado. Venha para que Jerusalém, Samaria e Judeia e os confins da terra sejam todos incendiados pelo amor de Deus. Por isso que esse poder é um poder ofensivo, porque esse poder está relacionado a nós como igreja tomarmos a ofensiva de avançar levando o reino de Deus. O poder vem para que o reino de Deus cresça. Recomece todos os dias tendo coragem, mas recomece todos os dias também tendo poder. E enquanto coragem é defensiva, o poder é ofensivo. No versículo 7 é nos apresentado que nós também precisamos ter o espírito do amor. E o amor está conectado à nossa motivação. O amor está conectado àquilo que nos leva a agir. E o amor que está aqui é a variação do verbo ágape. A palavra ágape que aqui está. Ágape é a mesma palavra que aparece lá em 1 Coríntios 13, quando Paulo faz a definição do que é o amor. A palavra ágape também aparece lá em João 3,16, quando Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. É essa definição de amor. Diariamente nós precisamos colocar em nossas vidas a brasa do amor. Diariamente nós precisamos viver o amor em nossa caminhada cristã. E eu disse que o amor está relacionado à nossa motivação, pois a vida cristã se resume em 2 mandamentos que nós conhecemos: amarás o teu Deus acima de todas as coisas e amarás o próximo como a ti mesmo. É o amor que nos motiva, é o amor que nos conduz e é o amor que nos faz caminhar. E se nós caminharmos sem o amor, nós estamos caminhando sem direção. E é isso que o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios 13, de 1-3, que assim diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha a fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que dê aos pobres tudo que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada valerá. É o amor que nos move em direção ao propósito de Deus. E quais são as marcas do amor? Como nós vivemos esse amor? Como esse amor se aplica em nossas vidas? Precisamos compreender que o amor ágape, primeiramente, ele é um amor sacrificial.
é um amor que gera sacrifício. O amor ágape é um amor incondicional, ele não está preso a condições. O amor ágape, ele é um amor ilimitado, ele não está limitado a A ou a B. O amor ágape, ele está na realidade, está relacionado a ser menos egoísta. Porque o amor ágape não está relacionado a mim. O amor ágape não está preso ao que eu sinto, ao que eu quero. O amor ágape, ele não é um amor interesseiro. Eu amo se fulano fizer isso. Eu amo se ciclano me amar. Eu amo se alguém me abençoar. Não. O amor ágape também não é um amor seletivo. Eu não amo apenas a minha família, eu não amo apenas aqueles que me fazem o bem. Eu amo a todos, porque é esse o amor que o cristão deve viver. Aprendemos também nessa expressão ágape, nessa palavra, que o amor, ele não é um sentimento, mas o amor, ele é expresso em ação. O amor, assim como nós podemos continuar, se nós analisarmos o texto lá de 1 Coríntios 13, nós vamos ver que o amor, ele se expressa em ação, pois ele é benigno, ele não se tem e não leva por mal, ele não se ensoberbece, ele não se envaidece. O amor é expresso em ações. E aí eu pergunto para você nessa manhã, quais têm sido as suas expressões de amor? Como você tem expressado amor às pessoas? As pessoas que estão próximas de você, têm visto em você uma pessoa que ama? Recomece a cada manhã, vivendo o amor. Porque se a sua motivação for errada, você estará caminhando a passos largos, em direção errada. Paulo então aqui continua a sua explanação. Ele já nos diz que nós precisamos reacender o dom que há em nós. Reacender esse dom tendo coragem, reacender esse dom tendo poder, reacendendo esse dom tendo amor. E eu achei interessante porque coragem, se eu perguntar aqui quem quer ter coragem, todo mundo vai levantar a mão. Se eu perguntar aqui quem quer ter poder, as pessoas vão levantar 2 mãos. Se eu perguntar aqui quem quer ter amor, as pessoas vão levantar. Agora se eu perguntar quem quer ter equilíbrio, amém, glória a Deus, né? Mas se nós formos para a realidade das nossas igrejas, se nós formos para a realidade do convívio cristão, nós vamos ver que esta palavra talvez tenha sido a palavra que mais tem faltado no meio cristão. Enquanto coragem está relacionado à resistência, enquanto poder está relacionado à forma de avançar, enquanto o amor está relacionado à nossa motivação, o equilíbrio está relacionado à nossa metodologia, o meio pelo qual nós vamos alcançar as pessoas. Moderação deve ser o nosso estilo de vida. No original aqui a palavra está, no grego é sofronismos, que quer dizer exatamente isso, moderação, equilíbrio, autocontrole. E nós necessitamos diariamente colocar a brasa do equilíbrio, porque nós temos visto muitos crentes desequilibrados. Não sei aqui, né? Mas lá eu vejo de vez em quando. Pessoas que perdem o equilíbrio muito rápido, pessoas que vivem no desequilíbrio financeiro, pessoas que não conseguem controlar as suas finanças. Alguns até começaram a coçar a cabeça, né? Pessoas que, e se nós analisarmos e fizermos estudos, nós vamos ver que quem tem o desequilíbrio financeiro não é aquela pessoa que ganha 1 ou 2 salários mínimos. Normalmente quem é desequilibrado financeiro é aquela pessoa que começa a ganhar a partir dos 5, 6 mil reais. Pessoas que não conseguem se controlar porque começam a gastar e gastar mais do que recebem. Nós estamos vivendo no tempo do desequilíbrio emocional. As pessoas acordam no estado emocional. No almoço estão felizes e quando vão dormir estão em profunda depressão. Nós estamos vivendo num desequilíbrio também de tratamento. Cada vez mais as pessoas têm explodido com facilidade, cada vez mais as pessoas têm sido pessoas que respondem de forma grosseira, e isso tem se tornado algo normal, às vezes até dentro de algumas igrejas.
Nós temos visto também pessoas desequilibradas na área espiritual. Sabe, aquela pessoa que ou é crente demais ou é descrente demais. Pessoas que não conseguem ter um equilíbrio, pessoas que não conseguem ser moderadas. E esse desequilíbrio tem gerado muito prejuízo. Quero falar de uma historinha que certa vez eu li, onde um pai tinha um filho. E esse filho, ele era muito temperamental, muito explosivo. E esse pai, olhando para o seu filho, pensou: eu preciso fazer algo para ensinar o meu filho para que ele não seja tão desequilibrado nas suas emoções. E ele falou, e foi lá na loja de material de construção e comprou um saco de prego. Comprou um martelo, chegou no seu filho, falou: filho, toda vez que você explodir com alguém, você vai pegar esse prego, esse martelo, você vai lá na porta do seu quarto e você vai pregar um martelo. No primeiro dia, aquele menino pregou 11 pregos, porque 11 vezes ele explodiu com alguém. Mas quando ele viu aquele tanto de prego, ele começou a se desafiar, a tentar diminuir. E a cada dia, a cada semana que ia se passando, ele foi diminuindo, até que ele conseguiu passar uma semana inteira sem pregar um prego. E ele vai até o seu pai, todo feliz, todo empolgado, e fala: pai, já tem uma semana que eu não prego um prego. E o pai daquele menino falou: muito bem, meu filho, agora você vai pegar esse mesmo martelo e você vai tirar todos os pregos lá da porta. E aquele menino obedece o seu pai e começa a tirar os pregos. E aí, quando ele tira os pregos, a porta dele toda furada. E aí ele chega para o pai e fala: pai, eu tirei os pregos, mas a porta está toda estragada, a porta está toda furada. E aí o pai daquele menino falou: muito bem, meu filho, lembre que toda vez que você for desequilibrado com alguém, você vai deixar marcas que não vão ser restauradas. Você vai deixar situações que não vão ter mais, às vezes, como consertar. Por isso que nós, como cristãos, precisamos ter equilíbrio. Equilíbrio em todas as esferas da nossa vida. Equilíbrio em tudo aquilo que nós formos fazer. Tem um texto que eu gosto muito, Eclesiastes 7,16, que diz bem assim: não seja demasiadamente justo. A palavra de Deus nos advertindo para que nós não sejamos certos demais, porque o próprio versículo diz que assim nós vamos acabar nos destruindo. E hoje a gente tem crente que é mais crente que Deus, nós temos crentes que são mais espirituais que Deus, porque querem ser a quarta pessoa da Trindade. Tem outro texto em Provérbios que diz: não vá demasiadamente na casa do teu vizinho, para que ele não se canse de você. Até as nossas amizades precisam ter equilíbrio. A amizade demais acaba muitas vezes gerando separação. Todo excesso é um problema. Por isso que eu disse que moderação talvez seja aquilo que está mais faltando em nós, porque nós estamos vivendo numa sociedade desequilibrada. Mas cabe à igreja do Senhor ser o equilíbrio para este mundo. Cabe a nós sermos a moderação. E eu disse que a moderação está direcionada e relacionada com metodologia, porque é a moderação, é o equilíbrio que vai abrir as portas para que nós possamos levar o Evangelho. O equilíbrio é o tempero que nos faz acessíveis. Por isso que nós necessitamos diariamente colocar a brasa da moderação em tudo aquilo que nós formos fazer. Paulo está aqui exortando a Timóteo sobre as lutas do ministério. Esse texto que nós fizemos aqui uma pequena explanação, fala sobre aquilo que Paulo adverte a Timóteo para que ele pudesse assim caminhar em sua caminhada, para que assim ele fosse um ministro já numa geração posterior. E Paulo mostra que a vitória viria por meio de que Timóteo conseguisse a cada manhã reacender o dom que havia nele. E esse dom não era um dom de covardia, mas é um dom de poder, de amor e de equilíbrio. E é isso que nós como igreja, é isso como nós como discípulos de Cristo precisamos fazer para que nós possamos vencer. Todos os dias nós temos que reacender a brasa do Espírito Santo em nós, a brasa da coragem, do poder, do amor e da moderação. Recomeçar, ter poder para recomeçar, está diretamente ligado
a nós termos isso como um estilo de vida. Por isso que nessa manhã eu quero te convidar a você fazer uma autoanálise. Eu quero te convidar a você olhar para dentro de si e se perguntar de forma sincera, se perguntar de forma genuína, se você tem vivido destas características em sua vida. Quando nós olhamos para você, quando as pessoas que estão próximas de você, será que nós temos conseguido ver uma pessoa que tem poder, uma pessoa que tem coragem, uma pessoa que tem amor, uma pessoa que tem moderação? Saiba que depende única e exclusivamente de você. Só você pode fazer com que você viva estas características. Uma vez que nós cremos e acreditamos que nos convertemos, e ao nos convertermos nós recebemos do Espírito Santo, somente aquele que é convertido tem condição de a cada manhã reacender esta chama. Claro que essas características vêm de Deus, mas cabe a nós buscarmos elas.